Boa tarde, nós estamos aqui com o Agnaldo Beger, ele faz parte do Caminho do Vinho aqui na colônia Mergulhão. Ele tem o cultivar de morango há quanto tempo já? Há uns 20 anos eu produzo morango. 20 anos. E as suas espécies são chilenas, né? Sim. E por que a escolha dessas espécies? Eu escolhi a Albion, que é uma variedade que ela não é tão produtiva, porém ela tem um fruto doce, um vermelho bonito, do coloração de fruto, né? E o pé não é tão grande, tão encorpado que nem a San Andrea. A gente gostaria de saber quais são as principais pragas que afetam na sua produção. Temos o ácaro, trips, lagartas, mosca branca e de vez em quando chega pulgão, né? Como que você descobriu essas pragas? Como que o senhor faz para identificar esse tipo de praga? Como que o senhor adquiriu esse conhecimento? Nesses 20 anos de plantio de morango a gente começa vai sabendo, opa, isso é ácaro, isso aí é lagarta, isso aí a gente vai, com o tempo a gente vai conhecendo. No caso, tem que ter bastante tempo de plantio assim, daí a gente já vai fazendo, conversa com o agrônomo aqui, ele diz, não, isso é ácaro, aquilo é isso, combate assim, porque antigamente para mim ácaro, mas hoje em dia tem ácaro do enfesamento, ácaro rajado, né? Então a gente percebe a diferença. O ácaro rajado, ele faz uma teia em cima da planta, né? O ácaro do enfesamento, ele faz um encarquilhamento das folhas, né? No caso que são, digamos, variedades do mesmo bichinho, duas variedades do mesmo bichinho, digamos assim, porém o sintoma é diferente do outro, né? O senhor tem 2 filhos que fazem agronomia, né? Sim. Você diria que depois que os seus filhos começaram a estudar mais essas partes, o seu conhecimento também se expandiu, né? Sim, porque no caso, em algum momento assim, eu saberia na prática. Na prática eu sabia que era isso, que era aquilo, que era aquilo. Ou eu conseguia perceber sintomas de alguma coisa, mas conversando com eles já dizem que não, o sintoma é esse, mas pode ser isso, como pode ser aquilo, né? Então, às vezes nós temos num final, temos um fruto com uma deformidade, mas em algum momento eu achei que era um ácaro, mas pode ter sido uma trips, pode ter sido até um oídio, alguma coisa assim, ou quem sabe até uma mudança brusca de temperatura, uma mudança quando está numa florada, uma coisa assim que pode ter ocasionado isso ali. Qual é o seu ganho econômico hoje com o morango? Como que você comercializa ele? Bom, eu tenho um colher pague aqui, né? Então é onde eu agrego valor, onde a minha, digamos, a minha venda predileta. Sim. Depois eu tenho, a minha esposa entrega numa quitanda aqui em São José, um pouco, né? Não é tudo, né? E quando, no caso, eu não consigo, para o consumidor final, ali que faço colher e pague, não faço a quitanda aqui em São José, ele chega no Ceasa, né? Então, no caso, conforme o tempo de produção que dá, se é um tempo que deu bastante produção, ele chega no Ceasa. Senão, ele se limita mais aqui a São José. Como essas pragas afetam economicamente a sua produção? No caso do ácaro, o ácaro ele é meio um pouquinho mais demorado para a gente perceber o sintoma. Então ele é o que mais me toma tempo, no caso, porque até eu perceber que tem o sintoma do ataque dele, de uma infestação dele, principalmente o ácaro do enfesamento, ele já deu um ataque um pouquinho maior, ele se propagou um pouquinho mais, né? Como eu não uso químico, uso o predador ele consegue combater, mas ele é mais lento, no caso, no combate. Então, no caso, em se tratando de praga,
o que mais me toma tempo, o que mais me faz perder a produção é o ácaro. Depois vem lagarta, só que a lagarta daí é mais visível, assim, é mais rápido o visualizar do dano que está causando. Então é mais fácil de você visualizar, de você pegar ter esse controle pontual, assim, sabe? Perceber um foco ali, você faz um controle assim, né? Mas também, como eu estou usando, no caso de lagarto, estou usando o BT, também é uma forma no caso, é uma forma um pouco mais lenta de combate a essa praga, né? Então ele tem uma coisa um pouco mais lenta do que o químico. Então, no caso, se você pegar em tempo, digamos assim, não deixe se propagar muito, você consegue combater eles sem muita perda de produção. Mas no caso do ácaro, no caso da lagarta desfolhando a planta, o ácaro diminuindo a capacidade da folha de fazer fotossíntese, de produção, no caso tudo isso aí acarreta no final ou uma perda de produção ou um fruto de pouca qualidade, né? Que daí não tem um bom visual para mercado. No caso da mosca branca também ele chega a dar problema, que é uma praga que tem um certo interesse econômico no sentido de prejudicial, né? Pelo fato da fumagina, que também a recuperação também é um pouco mais lenta para você combater essa mosca branca. Quando a gente fala de controle, quais controles biológicos você usa ou controles químicos que você usa? No caso, quando eu falo em controle biológico, eu não quero colocar o meu produto como orgânico. O problema é eu quero ter uma longevidade dessa molécula, desse ingrediente ativo da parte química. Então, a partir do momento que eu distanciar entre o uso do químico, distanciar esse uso do químico, eu vou prolongar a vida dessa molécula, né? E tanto na vida da molécula quanto na intoxicação, tanto da planta, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que pulverizam e eu próprio, né? E do meio ambiente em geral. O resultado final, o seu produto, você acha que ele tem uma qualidade maior devido a essa diminuição no uso de um controle químico? Eu acho que sim, porque eu até em algum momento eu prefiro sacrificar um pouco da minha produção em termos de quantidade de produção do que usar o químico. Então, ao invés de usar o químico e fazer um combate bastante rápido, eu prefiro usar o biológico para, digamos assim, que nem eu falei ali, para não intoxicar as pessoas em volta, o ambiente, tudo. Porém, em algum momento eu estou ali imaginando que, no caso, eu tenho uma perda de produção nisso aí, mas eu prefiro olhar por esse lado aí, né? Porque a gente consegue produzir sem uma quantidade excessiva de uso de química. É um produto mais, digamos, saudável. Com mais qualidade. Então, nesse caso aqui, respondendo a tua pergunta, eu acho que o meu produto tem um pouco mais de qualidade. Só que eu não posso chegar e dizer que ele é orgânico. Eu prefiro trabalhar com ele convencional. Quando dá necessidade usa, quando dá necessidade do uso dele, esperar o período de carência, né? Que daí, que nem desse caso, eu estimulo a mim mesmo, aos meus filhos, o pessoal que está aqui, o uso do biológico, aumentando a vida útil das moléculas do defensivo químico, né? E nesse caso, tendo um produto de maior qualidade em relação a isso. Em relação aos químicos, quais você usa? Eu vou falar produtos comerciais, né? Comerciais, no caso, Cialex, que é para, no caso não seria para praga, seria para doença. Mas Cialex, Frontside, Karatê, em algum momento Pirate, Actara. Acho que seria mais ou menos isso aí. De vez em quando uso algum outro, mas
Que nem a carecida não uso porque faz uns 10 anos que eu estou usando o predador, então a carecida não tenho usado nesse tempo ainda. Por que você escolheu plantar morango? No momento ela, digamos assim, ela foi acontecendo, né? Eu plantava outras variedades, plantava olirícolas, né? Com o tempo eu plantei tipo 2.000 pés de morango, né? 2.000, 2.500, enfim. Depois com o tempo eu vi que foi bom, bacaninha, aumentei um pouco, depois aos poucos foi aumentando, e à medida que eu aumentava o plantio do morango, eu diminuía o plantio de outras coisas, né? Das outras variedades, né? Faz uns 10, 12 anos eu fiquei só no morango, né? Aí desisti das outras coisas e me apliquei no morango, né? No caso, tem gente que diz que a monocultura, ela é, digamos assim, é prejudicial, assim, né? Porque, mas você tem que plantar duas coisas, porque se uma coisa não dá, a outra dá, né? Mas eu já prefiro até a monocultura, porque daí, que no meu caso de morango, né? Que no caso é uma forma de eu me aprimorar, né? Estudar esse assunto com mais, me aprofundar, a ter com mais conhecimento, no caso do morango, né? Então eu não preciso ter conhecimento sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre aquilo. Não, eu sabendo o morango já fica bom. Até propriamente em termos de produto, né? No caso, eu me limito a comprar produtos químicos ou que sejam usados ali, que sejam só ou da grade do morango ou que eu vou usar para morango, né? É uma forma de... Desculpa. É uma forma de... Como é que posso dizer? Estudar bem a planta. Gostaríamos de saber qual é o tamanho da sua propriedade e qual a porção de terra que você usa para plantar os morangos. Morango. No caso, a minha área é 6 hectares, 60 mil metros, né? De plantio de morango eu tenho mais ou menos 0,6 hectares, ou seja, 6 mil metros, né? Mais ou menos. Então, no caso, o restante eu tenho outras coisas, né? Como no caso é tudo túnel, tudo plantio semi-hidropônico, né? Então ele precisa da proteção da estufa, né? No caso chamado estufa, né? Então no caso pelo fato de ser caro para se ter essa estrutura, então no caso eu não posso ter muita área coberta, não consigo ter muita área coberta. Tem alguma influência das pragas para você ter escolhido esse tipo de estrutura? Acima do chão? Tem. Primeiro eu tinha problema com fundo de solo, quando eu plantava no chão. A partir do momento que eu subi, ele é um plantio mais caro do que no chão, né? Só que daí a gente coloca dentro dessas sacolas um substrato onde ele seja limpo, né? Então você coloca essa mudinha que vem, você coloca num ambiente limpo, né? Então a longevidade dessa planta é maior. Ela, se quisesse deixar ali, ela ia para 4, 5, 6 anos, né? No caso a gente muda, normalmente a gente muda com 3 anos. Mas ela, como ela é plantada no ambiente sadio, esse substrato ali, então esse ambiente torna-se favorável para a longevidade dessa planta. Ou seja, eu tenho mais produção em cima de uma mesma muda. Porque eu consigo produzir durante 3 anos, essa muda continua produzindo durante 3 anos. Porque quando eu plantava no chão, que foi por isso que eu mudei, que eu coloquei para cima, porque eu tinha problema de fundo de solo, no caso que dava um ano mais ou menos a planta estar sadia. A partir de 1 ano já começava a ser afetado por problemas de fundo de solo. Então ela diminuía a produção e a longevidade dela também. Eu conseguia segurar ela para 2 anos. Hoje eu consigo para 3 anos, mas ela nesses 3 anos ela está o tempo todo sadia. No chão eu teria ela mais ou menos 1 ano sadia e outro ano já mais ou menos.
Aguinaldo Beger, na rua João Beger, aqui na colônia Mergulhão, no caminho do Vinho, né? Como que a gente pode te encontrar aqui, acho que pra quem quiser vir depois disso? Eu sei que vocês não têm número, né? Sim. Seria uma rua, a rua João Beger, ela seria perpendicular ao caminho do Vinho. E por que o nome da rua seria João Beger? É o nome do meu pai. Então, meu pai era um morador antigo aqui na Redondeza, então daí foi colocado o nome dessa rua como João Beger. Qual que é o horário de funcionamento de vocês? Sábado e domingo, das 9 às 6 horas da tarde, né? Dia de semana pode chegar também nesse horário, né? Só que final de semana a gente tem o portão aberto. E meio de semana o portão fica fechado, mas é só bater, buzinar ali e a gente vai atender a pessoa. Certo? Obrigada.